Você já parou para pensar que uma única palavra pode fechar as portas do céu para você? Não é exagero. A Bíblia alerta que a língua é como um fogo que consome tudo o que toca. Mas há 7 palavras, esquecidas por muitos católicos, que carregam um peso espiritual tão grave que podem afastar você do chamado de Deus. Essas palavras não estão escondidas em algum livro secreto. Elas estão na sua boca, todos os dias, esperando para escapar. E o pior, você pode estar falando uma delas agora mesmo sem perceber. A igreja, guiada pelo Espírito Santo, sempre soube do perigo dessas palavras. São Tomás de Aquino, doutor da igreja, escreveu que a língua é a arma mais afiada do ser humano, capaz de construir ou destruir. E hoje você vai descobrir por que essas 7 palavras são tão perigosas que até os santos as evitavam com temor. Imagine Santa Teresa de Calcutá, que dedicou sua vida aos pobres, parando para refletir antes de cada frase. Ela sabia que uma palavra errada poderia ferir uma alma ou apagar a luz da graça. E você, que deseja ser um escolhido de Deus, já parou para vigiar o que sai da sua boca? A tradição da igreja, desde os tempos dos apóstolos, ensina que as palavras têm poder. Elas moldam sua vida, sua casa, sua eternidade. Mas essas 7 palavras específicas que você vai conhecer hoje são como veneno espiritual. Elas não apenas machucam quem as ouve, mas bloqueiam a ação de Deus em você. E o tempo para mudar está acabando. A cada dia que você ignora esse alerta, essas palavras se enraizam mais fundo no seu coração. Por que isso é tão urgente? Porque vivemos tempos de escuridão espiritual. O catecismo da Igreja Católica nos lembra que estamos em uma batalha invisível e a língua é o campo de guerra. Você já sentiu um peso no peito depois de uma conversa? Já percebeu como certas palavras deixam sua casa mais pesada, como se algo estivesse errado? Isso não é coincidência. São Padre Pio, que enfrentou o demônio cara a cara, dizia que as palavras erradas abrem brechas para o mal. E essas 7 palavras que você vai descobrir hoje são as mais perigosas de todas. Elas não são apenas erros comuns, são armadilhas que o inimigo usa para desviar você do propósito que Deus sonhou para a sua vida. Mas há esperança. Hoje, você vai dar o primeiro passo para transformar sua vida espiritual. A Virgem Maria, em suas aparições em Lourdes, pediu que rezássemos e vigiássemos. Ela sabia que a batalha começa nas pequenas coisas, como as palavras que escolhemos. Você já se perguntou por que algumas orações parecem não funcionar? Por que, mesmo indo à missa e confessando, você sente que algo está bloqueando sua paz? A resposta pode estar nas palavras que você fala sem pensar. E a boa notícia, Deus está pronto para mostrar a você o caminho da vitória. Ele quer que você seja um escolhido, alguém que brilha como luz no mundo. Mas para isso, você precisa conhecer essas 7 palavras e bani-las da sua vida agora. Não perca essa chance. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo, é um chamado urgente, inspirado pela Igreja e pelos santos que viveram para Deus. São João Bosco, que guiava almas com firmeza e amor, dizia que o primeiro passo para a santidade é controlar a língua. E hoje, você vai descobrir exatamente quais palavras estão travando sua caminhada com Deus. Fique até o final, porque cada capítulo vai revelar uma peça desse mistério. E no próximo capítulo, vamos mergulhar na primeira palavra proibida, que até os anjos tremem ao ouvir. Clique agora no sininho e comente: quero ser escolhido de Deus. Porque hoje é o dia de mudar sua história para sempre. Você já sentiu um vazio que não explica? Você vai à missa todo domingo, reza o terço, faz suas orações, mas mesmo assim parece que Deus está tão distante. É como se suas palavras subissem ao céu e voltassem sem resposta. Você se pergunta o que está fazendo de errado.
Talvez já tenha se ajoelhado na frente do Santíssimo, com lágrimas nos olhos, pedindo um sinal, uma direção, mas só encontrou silêncio. Ou talvez você sinta que, apesar de todos os seus esforços, sua casa está pesada. Discussões surgem do nada, a paz parece escapar pelos dedos, e você não entende por quê. Esse peso no coração, essa sensação de estar preso em um deserto espiritual, é algo que muitos católicos enfrentam, especialmente depois de anos tentando viver uma fé verdadeira. Você não está sozinho. Essa dor é mais comum do que você imagina, e até os santos passaram por ela. Pense em como é frustrante tentar rezar e sentir que suas palavras não têm força. Você começa o terço, mas sua mente vagueia. Você tenta se concentrar na missa, mas os pensamentos do dia a dia invadem sua cabeça. Talvez você já tenha confessado seus pecados, saído do confessionário com o coração leve, mas dias depois, os mesmos erros voltam. É como se algo dentro de você estivesse bloqueando a graça de Deus. E isso machuca. Machuca porque você quer ser fiel. Você quer sentir a alegria que via nos olhos de sua avó quando ela rezava. Você quer a paz que sentia quando era mais jovem e a fé parecia tão simples. Mas agora, com o peso dos anos, das responsabilidades, das decepções, parece que sua fé está escorregando. Você já se perguntou se Deus realmente ouve suas orações? Ou pior, já sentiu que talvez ele tenha se esquecido de você? Essa dor não é apenas emocional, ela é espiritual. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a fé é um dom, mas também uma batalha. E nessa batalha, as palavras que falamos têm um poder que muitas vezes ignoramos. Você já reparou como uma conversa azeda pode mudar o clima da sua casa? Como uma palavra dita sem pensar pode ferir alguém que você ama? Ou como uma reclamação constante parece sugar a esperança do seu coração? Essas palavras não são apenas sons, elas têm peso espiritual. São Padre Pio, que carregava as chagas de Cristo, dizia que uma palavra maldita pode abrir portas para o mal que nem imaginamos. Ele mesmo lutava contra o desânimo, contra a sensação de que suas orações não eram suficientes. Mas ele descobriu algo que mudou tudo. E hoje, você está a um passo de entender o que ele entendeu. Pense em Santa Mônica, que chorou por anos enquanto rezava pela conversão de seu filho Agostinho. Ela enfrentou noites de insônia, dúvidas e o peso de ver seu filho tão longe de Deus. Ela se perguntava se suas orações valiam a pena. Talvez você sinta algo parecido. Talvez você reze por sua família, por seus filhos ou netos, e sinta que nada muda. Talvez você olhe para o mundo ao seu redor, cheio de confusão e pecado, e se pergunte como manter a fé em meio a tanto caos. Esse cansaço espiritual é real. Ele faz você questionar se está no caminho certo, se Deus realmente tem um plano para você. Mas saiba de uma coisa: esse vazio, esse peso, não é o fim da sua história. Deus não terminou com você. Ele está ouvindo, mesmo quando você não sente. Esse vazio que você sente é um sinal, é um chamado para olhar mais de perto para a sua vida, para suas palavras, para o que sai do seu coração. Porque, como vamos descobrir, as palavras que você fala podem estar construindo muros entre você e a graça de Deus. Elas podem estar afastando a paz que você tanto busca, mas há uma saída. Deus colocou você aqui, assistindo a este vídeo, porque Ele quer falar com você. Ele quer mostrar como transformar esse deserto em um jardim de esperança. Fique comigo, porque no próximo capítulo vamos revelar a primeira dessas 7 palavras proibidas. Ela é tão comum que você pode estar falando agora mesmo, sem perceber o estrago que ela causa. Comente agora: quero ouvir Deus. E prepare seu coração, porque a resposta está chegando. Você sente aquele vazio que não explica, como se suas orações batessem no teto e voltassem sem resposta.
Já se perguntou por que suas palavras, mesmo ditas com fé, parecem não alcançar o coração de Deus? A Bíblia tem uma resposta clara para isso, e ela está em Tiago 3,10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que seja assim. Esse versículo, inspirado pelo Espírito Santo, revela uma verdade que muitos católicos esquecem. As palavras que saem da sua boca têm poder espiritual. Elas podem construir ou destruir, abrir portas para a graça ou fechá-las. A Igreja sempre entendeu isso. O catecismo nos ensina que a língua, quando mal usada, fere a caridade e afasta a presença de Deus. E é exatamente isso que está bloqueando a paz que você tanto busca. Mas há uma solução, e ela começa com uma mudança simples, mas profunda, que você pode aplicar hoje mesmo. Nos primeiros séculos da Igreja, Santo Agostinho enfrentou esse mesmo deserto espiritual que você talvez esteja vivendo. Ele, que antes vivia imerso no pecado, sabia o peso das palavras malditas. Em suas confissões, ele conta como suas murmurações e julgamentos o mantinham preso a uma vida sem sentido. Mas, ao descobrir o poder da língua guiada por Deus, ele se transformou. Santo Agostinho aprendeu que as palavras são como sementes. Quando falamos com amor, fé e verdade, plantamos bênçãos. Quando falamos com raiva, dúvida ou desânimo, plantamos espinhos. Ele começou a vigiar cada palavra, escolhendo louvar em vez de reclamar, abençoar em vez de amaldiçoar. E essa mudança abriu as portas para a graça que o levou a se tornar um dos maiores doutores da Igreja. A mesma transformação está ao seu alcance agora. Como isso se aplica à sua vida? O vazio que você sente, aquele peso em sua casa, muitas vezes começa com as palavras que você fala sem perceber. Talvez você reclame da vida, critique os outros ou deixe o desânimo tomar conta das suas conversas. Cada uma dessas palavras é como uma pedra que você coloca entre você e Deus. A solução é prática e começa hoje. Vigie sua língua. Antes de falar, pergunte a si mesmo: essa palavra glorifica a Deus? Ela edifica quem ouve? O Catecismo da Igreja Católica, no número 2477, alerta que o respeito pela verdade e pela dignidade dos outros começa com o que dizemos. Comece pequeno. Quando sentir vontade de reclamar, substitua por um louvor. Quando quiser julgar alguém, ofereça uma oração por essa pessoa. Essas pequenas escolhas mudam o clima espiritual da sua vida. Veja o exemplo de Dona Maria, uma avó de Recife que sentia sua fé enfraquecendo. Ela ia à missa, rezava o terço, mas vivia cansada, com a casa cheia de discussões. Um dia, ela ouviu sobre o poder das palavras em um retiro paroquial. Decidiu mudar. Em vez de reclamar dos problemas, começou a agradecer a Deus por cada novo dia. Em vez de criticar os netos, passou a abençoá-los. Em poucos meses, Maria notou uma diferença. A paz voltou à sua casa. As discussões diminuíram. Até seus netos, que antes se afastavam da igreja, começaram a rezar com ela. Maria descobriu que, ao vigiar suas palavras, ela abriu espaço para Deus agir. E você pode fazer o mesmo. Essa é a chave que a igreja sempre guardou. Suas palavras moldam sua realidade espiritual. Deus está ouvindo, e Ele quer que você use sua língua para construir, não para destruir. A Virgem Maria, em suas aparições em Fátima, pediu que rezássemos e oferecêssemos sacrifícios pela conversão dos pecadores. Suas palavras são um sacrifício vivo quando as oferecemos com amor. Comece hoje. Escolha uma palavra de bênção em vez de maldição. E prepare-se, porque no próximo capítulo vamos revelar a primeira das 7 palavras proibidas que você precisa banir da sua vida. Ela é tão comum que até católicos fervorosos a usam sem perceber. Comente agora: quero falar como Deus quer. Fique comigo, porque essa jornada está apenas começando. Você já se sentiu perdido, mesmo estando no caminho da fé?
Conheça Ana, uma mulher de 58 anos, mãe e avó, que sempre foi católica fervorosa. Ela ia à missa todos os domingos, rezava o terço com a família, mas nos últimos anos algo mudou. A vida pesava. As preocupações com os filhos, agora adultos, e os netos, que pareciam tão distantes da igreja, roubavam sua paz. Ana sentia um vazio que não explicava. Suas orações pareciam palavras jogadas ao vento, e a alegria que antes sentia na Eucaristia foi dando lugar a uma rotina fria. Ela se perguntava: onde está Deus? Por que não sinto mais Ele? Esse vazio a fazia lembrar das noites em que, sozinha, chorava em silêncio, com medo de estar falhando como mãe, como avó, como filha de Deus. Talvez você já tenha sentido algo assim, como se a fé, que antes era uma chama, tivesse virado cinzas. Um dia, exausta, Ana entrou na igreja da sua paróquia sem esperar nada. Era um dia comum, e ela nem pensava em se confessar. Mas algo a chamou. Um cartaz anunciava uma confissão comunitária, e quase por impulso, ela decidiu entrar na fila. Quando chegou sua vez, o padre, um homem idoso com olhos gentis, ouviu suas dores com paciência. Ana despejou tudo: o cansaço, a sensação de fracasso, as palavras duras que às vezes saíam da sua boca quando discutia com os filhos. O padre não a julgou. Em vez disso, entregou a ela um pequeno conselho: volte à Eucaristia com o coração de uma criança. Receba Jesus como se fosse a primeira vez. Ele sugeriu que, antes de cada comunhão, ela fizesse um exame de consciência e pedisse a graça de vigiar suas palavras, como São João Bosco fazia antes de falar com seus jovens. Ana saiu do confessionário sem sentir nada diferente, mas algo dentro dela começou a mudar. Os primeiros dias foram difíceis. Ana tentava seguir o conselho do padre, mas a vida não parava de desafiá-la. Um dos filhos brigou com ela por uma questão financeira, e a tentação de responder com raiva foi forte. Ela quase cedeu, quase deixou escapar palavras de acusação que teriam ferido ainda mais. Mas, lembrando-se do padre, respirou fundo e, em silêncio, ofereceu uma oração. Pediu a intercessão de Santa Mônica, que por anos rezou pacientemente pela conversão de seu filho, Agostinho. Ana começou a perceber que suas palavras, mesmo as pequenas, tinham um peso enorme. Quando escolhia falar com calma, a tensão em casa diminuía. Quando agradecia em vez de reclamar, sentia um alívio no coração. Não era fácil. Muitas vezes ela falhava, voltava a murmurar ou a se irritar. Mas aos poucos, a Eucaristia se tornou seu refúgio. Cada vez que recebia o corpo de Cristo, pedia forças para controlar sua língua e para abençoar, não amaldiçoar. Meses depois, Ana começou a ver frutos. Sua filha mais velha, que há anos não pisava numa igreja, pediu para acompanhá-la à missa. Um dos netos, que antes só falava de videogames, começou a fazer perguntas sobre Deus. A casa de Ana, antes cheia de discussões, agora tinha momentos de paz que ela nunca imaginou possíveis. Ela percebeu que, ao vigiar suas palavras e buscar a Eucaristia com um coração humilde, estava permitindo que Deus agisse. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1391, ensina que a Eucaristia nos une mais intimamente a Cristo e fortalece nossa caridade. Ana viveu isso. Sua jornada não foi mágica, mas real. Ela caiu, levantou, perseverou, e Deus transformou seu deserto em um jardim. Você também pode viver viver essa jornada. Deus está chamando você para ser um escolhido, mas as palavras que saem da sua boca podem estar bloqueando esse chamado. Fique conosco, porque no próximo capítulo vamos revelar a primeira das 7 palavras proibidas. Uma palavra tão comum que até você pode estar usando sem saber. Comente agora: quero ser transformado. A resposta está mais perto do que você imagina.
Você já percebeu como as palavras que saem da sua boca podem mudar o rumo da sua vida espiritual? Ana, que conhecemos no capítulo anterior, descobriu isso ao vigiar sua língua e buscar a Eucaristia com um coração renovado. Mas por que algumas palavras têm tanto poder? Por que certas frases, ditas sem pensar, podem afastar você do chamado de Deus? A Igreja, em sua sabedoria milenar, sempre entendeu que a língua é um reflexo do coração. E hoje, você está a um passo de compreender por que vigiar suas palavras é mais urgente do que nunca. A tradição católica nos oferece um mapa claro para essa batalha, e os santos, guiados pelo Espírito Santo, mostram o caminho. Mas o tempo para agir é agora, e Deus está chamando você para fazer parte dos seus escolhidos. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2479, ensina que as palavras podem ferir a caridade e macular a verdade. São João Crisóstomo, um dos maiores padres da Igreja, dizia que a língua é como um timão que guia o navio da alma. Ele pregava que uma única palavra de murmuração pode apagar a luz da graça, enquanto uma palavra de louvor pode abrir as portas do céu. Pense nisso. Quantas vezes você deixou escapar uma reclamação, uma crítica ou uma dúvida que pesou no seu coração? João Crisóstomo, que enfrentou exílios e perseguições, sabia que o controle da língua era essencial para permanecer firme na fé. Ele ensinava que, ao escolher palavras de esperança e caridade, estamos cooperando com a graça de Deus. E essa graça é abundante, mas exige sua resposta hoje. Por que hoje? Porque vivemos um tempo de graça especial. O Papa Francisco, em sua encíclica Amoris Laetitia, recorda que a família é o coração da missão da Igreja. Ele nos convida a construir lares de paz, onde as palavras sejam sementes de amor, não de divisão. Mas essa missão tem urgência. O Ano da Misericórdia, proclamado em 2015, trouxe graças extraordinárias para quem buscava a reconciliação. E muitos fiéis testemunharam mudanças profundas ao vigiar suas palavras durante aquele período. Um exemplo é José, um pai de família de São Paulo que participava de um grupo de oração. Ele conta que, ao parar de falar palavras de desânimo e começar a abençoar sua esposa e filhos, viu sua casa se transformar. Discussões cessaram, e até seu filho mais velho, que havia abandonado a fé, voltou a frequentar a missa. José descobriu que, ao alinhar suas palavras com a vontade de Deus, ele abriu espaço para milagres. Essa graça não é ilimitada. A Igreja sempre ensinou que certos tempos litúrgicos trazem oportunidades únicas. O próximo jubileu de 2025, anunciado pelo Papa, será um momento de renovação espiritual, mas ele nos pede preparação. As indulgências oferecidas durante esses períodos são tesouros da Igreja, mas exigem um coração disposto a mudar. Vigiar suas palavras agora é parte dessa preparação. São Padre Pio, que guiava almas com firmeza, dizia que cada palavra maldita é uma porta aberta para o tentador. Ele insistia que, ao confessar e mudar nossas palavras, fechamos essas portas. Você já pensou no impacto que suas palavras têm na sua alma e na alma de quem está ao seu redor? Deus está oferecendo a você uma chance de transformar sua vida, mas essa graça exige ação. Não deixe para amanhã. A Virgem Maria, em suas aparições em Medjugorje, pediu que vivêssemos cada dia como se fosse o último, escolhendo palavras que edifiquem. Comece agora. Antes de falar, peça a graça de São João Crisóstomo para que suas palavras sejam luz. E fique conosco, porque no próximo capítulo vamos revelar a primeira das 7 palavras proibidas, uma palavra que até os mais devotos usam sem perceber o perigo. Comente agora, quero falar com caridade. Sua jornada para ser um escolhido de Deus está avançando, e a próxima revelação vai mudar tudo. Você já entendeu que suas palavras têm poder espiritual, como vimos com Ana, São João Crisóstomo e a sabedoria da Igreja.
Cada palavra que sai da sua boca pode ser uma ponte para a graça ou um obstáculo para a paz que você busca. Mas agora é hora de agir. Deus não apenas quer que você compreenda essa verdade, mas que a coloque em prática. A Igreja sempre ensinou que a fé sem obras é morta, como diz a carta de Tiago 2,17. E hoje você tem a chance de dar um passo concreto para transformar sua vida espiritual e ajudar outros a fazerem o mesmo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 904, nos lembra que todos os fiéis são chamados a participar da missão da Igreja, compartilhando a boa nova com gestos simples. Suas ações agora podem fazer uma diferença eterna, não só para você, mas para aqueles que Deus colocou no seu caminho. Comece agora com um gesto pequeno, mas poderoso. Escreva nos comentários: quero viver para Deus. Esse simples ato de professar sua intenção fortalece sua fé. O Papa João Paulo II, em sua encíclica Redemptoris Missio, dizia que a fé cresce quando é partilhada. Ao comentar, você não está apenas declarando sua decisão de vigiar suas palavras. Você está testemunhando para outros que assistem a este vídeo. Imagine uma mãe que, como Ana, sente sua fé enfraquecendo. Seu comentário pode ser a faísca que a inspira a continuar. Pode ser o sinal que um jovem precisa para voltar à missa. Quando você escreve, quero viver para Deus, você se compromete com o chamado de ser um escolhido e ajuda a Igreja a alcançar mais almas. É uma graça que se multiplica, como o pão partilhado por Jesus. Faça isso agora. Abra a seção de comentários e deixe sua marca de fé. Leva só alguns segundos, mas o impacto é eterno. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Talvez seja um amigo que anda desanimado, uma irmã que se afastou da igreja ou um vizinho que vive reclamando da vida. O Catecismo, no número 905, ensina que os leigos têm a missão de comunicar a fé, especialmente no ambiente onde vivem. Enviar este vídeo é mais do que um clique, é um ato de caridade espiritual. Pense em São Francisco de Assis, que pregava com gestos simples, mas transformava corações. Quando você compartilha esta mensagem, você está levando esperança a alguém que talvez esteja preso no mesmo vazio que você já sentiu. E há um benefício para você. A Igreja ensina que ajudar na salvação dos outros fortalece sua própria caminhada com Deus. Escolha agora uma pessoa e envie este vídeo. Pode ser por mensagem, e-mail ou até uma conversa pessoal. Diga a ela: assista isso, vai te ajudar. Sua ação pode ser o início de um milagre. E não pare por aí. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Por quê? Porque esta jornada está apenas começando. Cada capítulo deste vídeo está revelando segredos espirituais que a Igreja guardou por séculos. O próximo capítulo vai apresentar a primeira das 7 palavras proibidas, uma palavra que até os mais fiéis usam sem perceber o perigo. Ao se inscrever, você garante que não vai perder essa revelação. O jubileu de 2025 está se aproximando, e este é um tempo de graça que não volta. Como disse São João Bosco, cada pequeno ato de fidelidade abre as portas para a ação de Deus. Clique agora no botão de inscrição e no sininho. É simples, rápido e mantém você conectado com essa missão. Você está sendo chamado hoje. Escreva, compartilhe, inscreva-se. Esses gestos são sua resposta ao convite de Deus para ser um escolhido. No próximo capítulo, vamos mergulhar na primeira palavra proibida, uma que pode estar bloqueando sua paz sem você saber. Comente agora: quero viver para Deus. Sua fé está prestes a dar um grande salto. Você acaba de dar um passo decisivo em sua jornada para ser um escolhido de Deus, descobrindo que suas palavras têm o poder de abrir ou fechar as portas da graça. Tudo o que vimos até agora,
o vazio espiritual que pesa no coração, a força transformadora da Eucaristia, a sabedoria dos santos como João Crisóstomo e a urgência de compartilhar a fé, aponta para uma verdade simples, mas profunda. Deus quer falar através de você, mas isso começa com o que sai da sua boca. Hoje, você foi chamado a vigiar suas palavras, a escolher a caridade em vez do veneno, a bênção em vez da maldição. Esse chamado não é apenas para você, mas para todos que cruzam seu caminho. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, sempre soube disso. O Catecismo, no número 2477, nos lembra que nossas palavras devem refletir a verdade e o amor de Cristo. E agora, você tem a chance de viver essa missão com coragem. Pense em Ana, que transformou sua casa ao mudar suas palavras. Pense em São Padre Pio, que enfrentava o mal com a força de uma língua guiada por Deus. Você está sendo convidado a seguir esse mesmo caminho. Não é fácil, mas é possível. Deus não pede perfeição, mas fidelidade. Ele está com você, como esteve com Santa Mônica, que nunca desistiu de rezar por seu filho. E hoje, antes de seguirmos para o próximo capítulo, quero propor um momento especial. Feche os olhos por um instante e repita comigo esta oração simples. Senhor Jesus, purifica minha língua. Faz de mim um instrumento do teu amor. Sinta essas palavras ecoando no seu coração. Elas não são apenas uma oração, mas um compromisso. Um compromisso de viver para Deus, de falar com caridade, de ser luz onde há escuridão. Essa oração é o primeiro passo para o que vem a seguir. O Jubileu de 2025 está se aproximando, e este é um tempo de graça que a Igreja nos oferece para renovar nossa fé. Como disse o Papa Francisco na bula Spes non confundite, o jubileu é uma oportunidade para voltar ao coração de Cristo. E você está começando agora, escolhendo palavras que edificam. Mas a jornada não termina aqui. No próximo capítulo, vamos finalmente revelar a primeira das 7 palavras proibidas. Uma palavra tão comum que até os mais devotos a usam sem perceber o mal que ela causa. Essa revelação vai transformar a forma como você vê suas conversas diárias. Ela vai mostrar como algo tão simples pode estar bloqueando a paz que você busca. Não perca isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare seu coração para o que vem. Você foi chamado hoje para uma missão maior. Suas palavras não são apenas suas, elas pertencem a Deus. Quando você fala com amor, você leva Cristo aos outros. Quando você vigia sua língua, você constrói o reino. Vá agora e viva essa verdade. Escreva nos comentários, Senhor, purifica minha língua. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E volte para o próximo capítulo, porque Deus tem mais para revelar. Que a Virgem Maria, Mãe da Palavra, guie seus passos até lá. Você já parou para refletir sobre o peso das palavras que saem da sua boca? Como vimos até agora, suas palavras não são apenas sons. Elas carregam a força de construir ou destruir, de abrir portas para a graça ou de afastá-la. Ana descobriu isso ao transformar sua casa com a Eucaristia e a vigilância. São João Crisóstomo nos ensinou que a língua é o timão da alma. E no último capítulo, você foi convidado a orar. Senhor, purifica minha língua. Mas já se perguntou, e se uma única palavra dita sem pensar estivesse bloqueando o plano que Deus tem para você? A Igreja, em sua sabedoria, sempre soube que a batalha espiritual começa nas pequenas coisas. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2478, nos pede que evitemos o julgamento precipitado, porque ele nasce de palavras que ferem a caridade. Hoje, você está mais perto de entender como suas palavras podem alinhar sua vida com o chamado de Deus. E o que vem a seguir vai mudar tudo. Pense por um momento, quando foi a última vez que você falou algo e logo sentiu um peso no coração? Talvez uma crítica a um colega,
uma reclamação sobre a vida ou uma palavra de desânimo dita sem intenção. Essas palavras, tão comuns, podem ser o começo de um obstáculo espiritual. São Francisco de Sales, doutor da Igreja, ensinava que a suavidade nas palavras é um reflexo da suavidade de Cristo. Ele dizia que uma palavra gentil pode converter um coração, enquanto uma palavra dura pode afastá-lo para sempre. Você já reparou como suas palavras afetam as pessoas ao seu redor? Como elas mudam o clima da sua casa, do seu trabalho, até da sua oração? Essa reflexão é o primeiro passo para a transformação. A Igreja nos convida a viver cada dia como um dom, especialmente agora, enquanto nos preparamos para o Jubileu de 2025, um tempo de renovação espiritual proclamado pelo Papa Francisco. Esse período é uma oportunidade única para alinhar sua língua com a vontade de Deus. Mas há algo mais profundo que você precisa saber. A Igreja sempre guardou um segredo sobre certas palavras que, por sua natureza, bloqueiam a graça. Essas palavras, que chamamos de proibidas neste vídeo, não são apenas erros, são armadilhas espirituais. E a primeira delas, que revelaremos no próximo capítulo, é tão comum que até os católicos mais fiéis a usam sem perceber. Essa palavra está tão enraizada no nosso dia a dia que você pode tê-la falado hoje. O que será que ela está causando na sua vida? São João Maria Vianney, o cura d'Ars, enfrentava essas mesmas lutas em sua paróquia. Ele ensinava que a vigilância nas palavras é um sacrifício que agrada a Deus. Durante a festa de sua memória, em 4 de agosto, a Igreja nos lembra de sua vida simples, mas poderosa, que transformou milhares de almas. Você está pronto para seguir esse exemplo? Não deixe essa reflexão passar. Experimente hoje mesmo observar suas palavras. Antes de falar, pergunte: isso edifica? Isso glorifica a Deus? E prepare-se, porque no próximo capítulo vamos revelar a primeira palavra proibida. Ela vai surpreender você, mas também vai libertá-lo. Comente agora: quero ser luz com minhas palavras. E inscreva-se no canal, porque o próximo passo dessa jornada está chegando. Que a Virgem Maria, Mãe do Verbo, continue guiando você para falar como Deus deseja. Suas palavras são mais do que sons. Elas são sementes que plantam bênçãos ou espinhos no jardim da sua alma. Como vimos com Ana, com São João Crisóstomo e com a sabedoria da Igreja, cada palavra que você fala molda sua vida espiritual. Assim como repetimos Ave Maria Puríssima no terço, essa verdade deve ecoar em seu coração. Suas palavras têm poder. Elas constroem ou destroem. Elas abrem as portas da graça ou as fecham. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, sempre nos ensinou a vigiar a língua, como nos lembra o Catecismo no número 2477. E hoje, como em uma ladainha sagrada, vamos fixar essa certeza em sua mente. Você é chamado a ser um escolhido de Deus, e suas palavras são o primeiro passo para responder a esse chamado. Repita comigo em seu coração: minhas palavras pertencem a Deus. Minhas palavras pertencem a Deus. Pense na força das orações repetitivas da nossa fé. Quando rezamos o terço, cada Ave Maria é uma oferta de amor à Virgem Maria. Cada repetição nos aproxima dela, como gotas de água que moldam a pedra. Da mesma forma, a vigilância sobre suas palavras é uma prática que se fortalece com a repetição. São Bernardo de Claraval, ao meditar sobre o nome de Jesus, repetia essa invocação como um mantra sagrado, encontrando paz em meio às provações. Ele sabia que repetir a verdade com fé transforma o coração. Assim, repita consigo mesmo: quero falar com caridade, quero falar com caridade. Essa frase, simples como uma oração, é um compromisso. É um lembrete de que cada palavra que você escolhe pode ser uma oferta a Deus, como o incenso que sobe aos céus na missa. Você já sentiu o peso de uma palavra dita sem pensar?
uma crítica que feriu alguém, uma reclamação que trouxe escuridão à sua casa? A igreja nos ensina que essas palavras não são apenas erros, elas são obstáculos à graça. Mas como em uma ladainha, podemos mudar isso com a repetição da verdade. São João da Cruz repetia em seus escritos: onde não há amor, ponha amor, e colherá amor. Essa é a sua missão agora. Quando sentir vontade de murmurar, diga: Senhor, guia minha língua. Quando a tentação de julgar vier, proclame: Senhor, guia minha língua. Essa repetição, como as contas do terço, vai moldando sua alma. Ela cria um ritmo sagrado que alinha seu coração com o de Cristo, que nunca falou uma palavra em vão. A tradição católica nos mostra que a repetição não é vazia. Ela é um caminho para a santidade. Pense nas palavras do Salmo 51, que repetimos na Quaresma. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa oração, dita com fé, renova a alma. Da mesma forma, sua decisão de vigiar suas palavras, repetida dia após dia, vai trazer frutos. Você verá paz onde havia conflito, esperança onde havia desânimo. E, como São João Maria Vianney, que transformava pecadores com palavras de amor, você pode ser luz para os outros. Repita agora em seu coração: quero ser luz com minhas palavras. Quero ser luz com minhas palavras. Essa verdade, gravada em sua alma, é o começo de uma transformação profunda. Fique conosco, porque no próximo capítulo vamos revelar a primeira das 7 palavras proibidas. Ela é tão comum que pode estar saindo da sua boca agora, sem que você perceba o perigo. Comente agora: Senhor, guia minha língua. E prepare-se, porque essa revelação vai mudar a forma como você vive sua fé. Que São Bernardo, com sua devoção ao nome de Jesus, interceda por você até o próximo capítulo. Você chegou ao fim desta jornada, mas o que começou aqui é apenas o início de uma transformação profunda. Desde o primeiro momento, quando sentimos o peso das palavras que bloqueiam a graça, até a história de Ana, que encontrou paz ao vigiar sua língua, você descobriu uma verdade que a igreja sempre guardou. Suas palavras têm o poder de moldar sua vida espiritual. São João Crisóstomo nos ensinou que a língua é o timão da alma. São João Maria Vianney nos mostrou que palavras de amor convertem corações. E a Virgem Maria, em suas aparições, nos pediu para rezar e vigiar. Tudo isso aponta para uma certeza: Deus está chamando você para ser um escolhido, alguém que fala com caridade, que constrói com amor, que vive para a glória do Pai. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2477, nos lembra que cada palavra deve refletir a verdade e a caridade de Cristo. Hoje, você carrega essa missão no coração. Essa verdade não é apenas para você. Ela é para ser vivida e partilhada. Pense no vazio que você já sentiu, naquela sensação de orações não respondidas ou de uma casa sem paz. Você aprendeu que suas palavras podem mudar isso. Como Ana, que transformou sua família ao escolher palavras de bênção, você pode ser luz no mundo. São Francisco de Assis dizia que devemos pregar o Evangelho em todo o tempo e, se necessário, usar palavras. Mas quando usamos palavras, elas devem ser santas. E agora, Deus está contando com você para levar essa mensagem adiante. Escreva nos comentários: quero ser um escolhido de Deus. Esse simples ato é um testemunho. É a sua voz dizendo ao mundo que você escolhe viver para Deus. Quando você comenta, você fortalece sua fé e inspira outros. Alguém, em algum lugar, precisa ver o seu "quero ser um escolhido" para encontrar coragem de mudar. Mais do que isso, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez seja um amigo que vive reclamando, uma irmã que se afastou da missa ou um vizinho que perdeu a esperança.
O Papa Francisco, na encíclica Evangelii Gaudium, nos chama a ser missionários da alegria, levando a boa nova a todos. Compartilhar este vídeo é um ato de caridade espiritual. É como acender uma vela em uma casa escura. Você nunca sabe quantas vidas podem ser tocadas por esse gesto simples. E não esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho. Por quê? Porque essa jornada não acabou. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo, revelando como a primeira das 7 palavras proibidas pode estar sabotando sua paz. Essa revelação é essencial para quem quer viver plenamente o chamado de Deus. Você não está sozinho. Somos uma família de fé, caminhando juntos rumo ao Jubileu de 2025, um tempo de graça que o Papa nos convida a preparar. Antes de seguir, una-se a mim nesta oração. Senhor Jesus, faz de mim um instrumento da tua paz. Purifica minha língua, guia meu coração. Repita isso hoje, amanhã, sempre. Sua missão é clara. Viva com palavras que glorifiquem a Deus. Comente agora. Quero ser um escolhido de Deus. Compartilhe esta mensagem e volte para o próximo vídeo, porque Deus tem mais para revelar. Que Nossa Senhora, Mãe da Palavra, caminhe com você nessa missão.